Bom, a sua boca revela o que o seu corpo quer realmente dizer. Algumas pessoas, elas até acreditam que conseguem te enganar, mas quando você desenvolve essa habilidade de ler pessoas, de observar posturas e comportamentos, é difícil fugir da sua leitura. É difícil, na verdade, esconder certas coisas das pessoas. Por isso que eu te recomendo muito, faça um estudo. Vou deixar aqui no card um aulão sobre linguagem corporal que eu dei algum tempo atrás e que com certeza vai te ajudar muito a aprender a fazer uma leitura básica sobre as pessoas. Sou Stephanie Targino, advogada, pós-graduada em psicologia e coach, e sou uma exploradora de conhecimento. E estou aqui numa jornada pessoal e eu quero te convidar. Vem comigo, se inscreve aqui no canal, clica nesse botão e ativa a notificação para que você receba todos os meus vídeos. E olha só, muitos de vocês assistem os meus vídeos e não são inscritos. Então se inscreva no canal, é muito rápido. É só você clicar no botão inscrever-se. Se você gosta de conteúdos como esse, ou se você gosta também de explorar novos conteúdos. Qual que é a grande sacada para que você consiga construir essa postura? Eu falei isso no último vídeo. Como ter essa postura que muda os ambientes. E quando eu falo mudar os ambientes, nem sempre a sua postura de mudar os ambientes será uma postura de alegria, extroversão e fazer piadas. Tem pessoas que acreditam que, se eu não faço piadas, se eu não sou extrovertido, se eu não mudo o ambiente para todo mundo ficar feliz, isso significa que eu não sei mudar os ambientes. A grande verdade é que existem ambientes que esses ambientes eles vão precisar, na verdade, não é de piada. Às vezes o ambiente precisa de repreensão. Às vezes o ambiente não necessariamente precisa de repreensão ou piada, mas é um ambiente que precisa de estabilidade. Por isso que quando você entra num ambiente, você precisa entender a frequência. Por quê? Imagine que você entra num ambiente, tem várias pessoas, com várias crenças, várias dores, várias alegrias, várias expectativas, vários sonhos. Então são várias pessoas. Elas se reúnem todas no mesmo lugar. Quando você chega naquele ambiente, você sente alguma coisa. Você consegue sentir a energia. O que eu quero te dizer com isso? É importante que você entenda o que cada um dos ambientes necessita. E aqui hoje eu estava meditando sobre a história de Jonas. Algumas pessoas, elas acreditam que se você vai até um ambiente, você chega lá e ninguém gosta de você, você tem que se retirar e ir embora dali. Pode até ser que sim. Jesus, ele deixou justamente esse direcionamento para os discípulos. Então, quando você entrar numa cidade para pregar o evangelho e essas pessoas não quiserem responder, sacode a poeira dos teus pés e vá caminho adiante. A grande questão é que com Jonas foi diferente. Jonas, ele recebeu a missão de ir até a cidade de Nínive, levar a palavra de Deus. Só que essa cidade de Nínive era uma cidade muito violenta, onde na verdade a maldade daquele povo chegou até Deus, de tão mal que era aquela cidade. E Jonas recebeu a missão: Jonas, você vai para aquela cidade e você vai falar da minha palavra e muitos se converterão. Jonas não queria ir. Provavelmente, se aquelas pessoas tivessem a consciência disso, elas não iriam querer receber Jonas. Então, Jonas, o que ele fez na primeira medida? Ele fugiu. Quantas vezes Deus te pediu para você fazer algo simples e você fugiu? Jonas, ele fugiu. Ele pensou, eu? E diz a Bíblia, ele falou, ir para aquela cidade, aquelas pessoas violentas, aquelas pessoas que fazem mal para os outros, aquela cidade não merece misericórdia. Então Jonas, ele tinha esse sentimento de que aquela cidade não merecia misericórdia. Quem somos nós para dizer quem merece misericórdia ou quem não merece? Quem merece salvação, quem não merece? Quem merece perdão, quem não merece? Quem merece uma oportunidade, quem não merece? Quem merece crescer e quem não merece? Quem somos nós? Não somos ninguém. Deus é quem diz quem merece e quem não merece. Agora, se você é, por exemplo, um Jonas, ou você é como os discípulos, e você tem uma mensagem, você precisa levar essa mensagem para algum lugar,
e Deus te disser, você vai ter que ir naquele lugar. Você vai ter que ir. Por mais que as pessoas não gostem de você ali. Porque o agir de verdade vem do próprio Deus. E muitas das vezes, Deus ele vai te colocar num lugar, pode ser que ninguém goste de você nesse lugar. Só que Deus ele quer que você vá lá para você se conectar com uma pessoa que ele quer. Às vezes é por uma pessoa. Jesus ele deu um jeito de encontrar com a mulher samaritana no poço. Era só uma que ele precisava. Era só uma que ele queria naquele momento. Então, às vezes, Deus ele vai te conduzir a ir a certos lugares, às vezes até que você não quer. Mas se você estiver em obediência e você fizer o que ele está te pedindo, é o que realmente importa. Então, quando eu falo para você, você precisa desenvolver essa habilidade, não só de comunicação em si. Porque às vezes a gente acha que comunicação é falar. Fala, 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 fala. Mas a verdade é que a comunicação também é presença. A comunicação também é abraço. A comunicação também é a energia que você carrega. Às vezes você entra num lugar com uma energia que você carrega e você não precisa nem abrir a boca. Em silêncio, Deus usa a sua vida em certos lugares. E as pessoas nem sabem disso. Às vezes elas nem percebem também. Só que quem desvenda esse mistério, você entende que Deus está transbordando através da sua vida em todo e qualquer momento. Seja através da sua voz, seja através da sua fala, seja através do seu corpo, no sentido de onde você vai, seja através de um abraço, seja através de um toque, seja através de um olhar, seja através da compreensão. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você encontrou um verdadeiro poder interno de conexão com Deus. E se você é mulher e você trabalha a sua feminilidade, mais ainda isso vai ser potencializado. Se você é homem e você tem esse encontro com a masculinidade, mais ainda isso será potencializado em você. Isso é muito poderoso. É muito, 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 muito poderoso. Às vezes você vai ter que fazer o que você não quer, mas Deus quer fazer. Sabe? Esses últimos dias eu tive que fazer algumas coisas que eu não queria fazer. A Stephanie, ser humano, não queria fazer. Mas Deus falou, eu quero que você faça dessa forma. Então eu fui lá e fiz. Então às vezes a gente fica muito preso com a nossa forma, o que a gente quer, a nossa justiça própria, aquilo que a gente está enxergando na camada das pessoas, mas Deus ele quer agir através da nossa vida em todas as instâncias e contextos. E de todas as formas. Então, se você se colocou disponível seu coração a Deus, saiba que você, muitas das vezes, vai ter que ir para lugares que você não necessariamente quer ir, mas você vai ter que ir. E Stephanie, mas isso é um discurso meio duro para ser dito. Isso é um discurso que você deveria falar algo para nos agradar. Há muito tempo eu deixei de ser uma agradadora de pessoas. Se esse vídeo chegou até você e você está assistindo até aqui, é um sinal de Deus, é uma resposta de Deus para você. Às vezes para a sua própria jornada. Eu não estou aqui para falar para uma multidão que quer ouvir apenas aquilo que quer escutar. Eu estou aqui para aqueles que Deus selecionou para assistir esse vídeo, para entender a mensagem que eu estou trazendo. E se você ainda não compreende de cara, gente, muitas pessoas já chegaram até mim, falando assim, olha, sabe aquela Bíblia que você me deu há 6, 7, 8 anos atrás? Estou lendo agora. Sabe aquela mensagem que você falou há tanto tempo atrás? Pois é, eu entendi agora, estou fazendo agora, estou indo à igreja agora, estou tendo um encontro com Deus agora. Então, às vezes, você vai assistir esse vídeo e não vai ser automático. Pode ser, na verdade, que alguns frutos demorem a acontecer. Mas a semente está sendo lançada na terra. E não precisa ninguém ver a semente que eu estou lançando. Eu só estou lançando, ó. E você também tem essa função de jogar a semente na terra. Sabe por que às vezes você se encontra insatisfeita?
Você se diminui muito para caber na realidade. Porque, na verdade, gente, isso aqui é todo ser humano, é assim. Todos nós somos assim. Nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aceitos. Só que se você é uma pessoa que você coloca o coração disponível para Deus, você precisa entender isso aqui. Você já terá, naturalmente, inimigos. Você não precisa nem falar besteira, você já tem inimigos declarados. Porque, como diz a Bíblia, os discípulos chegaram para Jesus falando assim: Jesus, você viu aquelas pessoas estão expulsando demônios em seu nome. E nós falamos para eles pararem. E a verdade é que Jesus falou: mas por que vocês estão fazendo isso? Não, não é para fazer isso. Se eles não estão contra nós, eles estão com a gente. Deixe que eles orem expulsando os demônios. Então, naturalmente, quando você se posiciona em Deus, você já tem inimigos declarados. Você não precisa falar besteira. Só de o fato de você existir, se posicionar nisso, você já tem inimigos declarados. A grande questão é como é que você vai lidar com os inimigos, que são os inimigos da sua alma. E aqui eu não quero levar diretamente as pessoas. Por quê? Como diz a Bíblia, a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Às vezes o inimigo vai usar uma pessoa fragilizada, uma pessoa muito ferida, para te atacar, para te colocar para baixo, para fazer com que a obra dele não se concretize na sua vida. E muitas das vezes até para te tirar da jornada que Deus tem para você. Pessoas que estão sendo enganadas, estão acreditando em mentiras, pessoas que estão presas nas próprias dores. Stephanie, quer dizer que eu tenho que aceitar? Não, você não tem que aceitar esse tipo de pessoa no seu nível de intimidade, porque isso vai te destruir. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser compreensiva e deixar que Deus lute as suas batalhas. Eu falei aqui sobre esse tema alguns vídeos atrás. Eu falei justamente sobre isso. Deus falou comigo a respeito de algo. Eu ia me manifestar, eu ia me defender, eu ia, não, mas não foi bem isso e tal, e tal, e tal. E Deus falou, shh, silêncio. Vai lá fazer o que eu tô te pedindo. Faz o que eu tô te pedindo, filha. Deixa que eu vou cuidar disso aqui. Essa luta é minha, essa batalha é minha, não é sua. E eu entreguei e falei, tá bom, senhor. Vou fazer o que o senhor quer. Sabe, algumas pessoas, às vezes, elas têm raiva de quem busca muito a Deus, porque elas querem ter uma conexão com Deus, mas elas não querem pagar o preço para ter essa conexão com Deus. Muitas das pessoas têm raiva. Eu acho lindo, gente. Eu adoro ver uma pessoa cheia de Deus. Eu fico assim, ó. Meu olho até muda. Eu fico, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu? Quantas horas ela orou? Quantos jejuns ela já fez? Quanto da Bíblia ela já leu? Uau, quantas experiências ela já teve. Gente, eu acho lindo. Mas tem gente que tem raiva. Tem gente que vê alguém cheio de Deus, fazendo o que Deus quer, levando a mensagem, levando a palavra, ajudando os outros. Tem gente que tem raiva. Tem gente que ataca, acusa. Tem gente que levanta falso testemunho. Tem gente que fala mal. Tem gente que atira pedra. Eu acho lindo. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas queriam estar naquele lugar, mas elas não sabem como chegar lá. Você sente essa necessidade de ter mais intimidade com Deus? Você toparia fazer parte de um grupo seleto e secreto, só para você começar a desenvolver um lugar mais próximo de Deus? Junto comigo. Se faz sentido para você, comenta aqui. Deixa eu ver uma palavra para você comentar. Comenta aqui. Grupo seleto. Pronto. Se tiver 10 pessoas nesse grupo seleto, eu vou abrir esse grupo seleto. Ok? Então eu fico assim, eu fico fascinada, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu não tô nem aí porque as pessoas são por fora. Eu olho toda a estrutura interna delas. Como é que você enxerga a estrutura interna de uma pessoa? De várias formas. Comportamento, comunicação não verbal, que é o gesto. Comunicação, tom de voz.
comunicação vocal, porque a Bíblia também diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então eu gosto de ouvir a pessoa várias e várias horas. Porque você escuta muito a pessoa, você sabe o que a pessoa carrega. Só por ouvir alguém. Só por ouvir alguém, você já sabe o que a pessoa carrega. Mas não é só ouvir, porque existem muitas pessoas que são farsantes e manipuladoras, então elas ficam usando requisinhos de comunicação, o que eu não recomendo você a estudar. Pelo amor de Deus, não estuda isso. Fica aplicando os requisinhos de comunicação para conduzir as pessoas para onde você quer que elas prossigam na jornada. Não é legal isso, as pessoas não são fantoches, são pessoas. Trate as pessoas como pessoas. E as pessoas, muitas das vezes, elas têm essa raiva. Ah, porque eu queria tanto que ter uma experiência com Deus, mas você está pagando o preço, você está orando, você está jejuando. Às vezes Deus vai te pedir para você ficar acordado a madrugada inteira. Às vezes Deus vai te falar, você não vai namorar agora, você não vai casar agora. Às vezes Deus está falando, eu vou tirar isso aqui da sua vida, porque você tem que aprender uma lição sobre isso. Você está disposta ou disposto a viver isso? Porque uma vida com Deus, na verdade, é isso. Eu sei que te venderam que vida com Deus é paz e amor, alegria, glória a Deus. Só isso. Então é muito mais profundo. Se você quer ir muito mais a fundo em Deus, a história é outra. Agora, se você quer ficar no rasinho, rasinho básico, raso, o que todo mundo, a maioria das pessoas fica, tá tudo certo também, não tem problema. Esté, mas eu tô salva. Se você aceitou o Senhor Jesus como teu salvador, você está salva. Não é sobre salvação. Depois da salvação, vem uma outra fase, fase de relacionamento, de conhecer alguém. E essa é uma fase muito mais profunda. É uma fase com contritos, com desafios, com adversidades, com experiências, com testes, com provações. Então é muito mais fundo. Muito mais fundo. Enquanto você estiver com esse problema de eu não vou falar porque eu tenho medo de causar conflito. Eu não vou me posicionar porque eu não quero desagradar pessoas. Eu quero ser amada. Como eu identifico uma pessoa que quer ser amada? Você fala não pra ela, ela sai correndo. Vira as costas pra você, falou um nãozinho, um não básico. Não é aquele não pra você também humilhar a pessoa, que você não precisa fazer isso, tá? Mas você fala não. Falou não, a pessoa saiu e falou um monte de você, falou mal isso e aquilo. Pronto. A pessoa só queria ser amada. Ou ela queria ser aceita. Ou ela queria reconhecimento. E se você quer atingir um novo nível espiritual, emocional, novos níveis na sua vida, você vai ter que desapegar disso. Enquanto você quiser ser o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, enquanto você quiser ser a amiguinha super amável e amorosa, a chefe super, super, super legal. Enquanto você quiser ser a líder maravilhosa, perfeita, que todo mundo gosta, enquanto você quiser ser aceita, a sua vida vai continuar no mesmo nível que está. Mas eu estou conquistando coisas na vida. Eu não estou falando de coisas externas, objetos, status. Não é sobre isso. Muita gente vai entender no final da vida que não era sobre isso a vida. Tem gente baseando a vida pautado nisso. Isso é importante, você precisa conquistar, você precisa sim avançar. Eu sou a favor disso. Não vou dizer pra você, não, vai ficar pobre o resto da vida. Não, fica nessa vidinha que você vive o resto da vida. Assistindo Netflix, comendo pipoca, esperando o tempo passar. Não é sobre isso. A gente tem que avançar. Só que tem um outro extremo, que se você também apoia toda a sua vida nisso, você vai chegar no final e vai falar, não era sobre isso ainda, era sobre outra coisa. Por isso que é importante ter postura e posicionamento na vida. Você vai ter que aprender a ter postura e posicionamento. Se você for uma pessoa que não tem nem postura e nem posicionamento, as pessoas não vão te respeitar naturalmente. Não tem postura, não tem posicionamento. Chega qualquer um, dá um conselho horrível pra você, você acolhe, faz tudo que a pessoa quer e você acha que tá no lucro porque é o amor. Cuidado com esse negócio de é o amor. Cuidado com isso. Tem gente que adora controlar os outros falando que ama.
O verdadeiro amor, além de lançar todo medo fora, esse verdadeiro amor, ele deixa livre. Jesus não prende você, ele não te manipula, ele não força a barra. Se tem alguém querendo te controlar, te manipular e forçar a barra, essa pessoa não te ama. Você é simplesmente algo útil para ela e ela quer usufruir o máximo possível. É só isso. Você acha que está sendo amado, está sendo amada, que está sendo reconhecido? O reconhecimento tem que começar em você. O amor começa em você. A aceitação começa em você. E o mundo não te deve isso, ninguém te deve isso. E você não tem que esperar isso de ninguém. Você tem que esperar isso de Deus. Imagina só, você passou a sua vida inteira. Nossa, isso aqui é muito sério. Você passou a sua vida inteira fazendo tudo que seu pai queria, que sua mãe queria, que seu tio queria, que o papagaio queria, que sua irmã queria, que seu irmão queria, que seu pai queria, que seu padre queria, que seu pastor queria. Você fez tudo que todo mundo queria. E no final, Deus vai te perguntar: você fez o que eu te pedi? E o que eu queria, filho? Você fez? Tá, eu tô vendo aqui na lista que você fez o que seu pai queria, sua mãe queria, seu irmão queria, sua irmã queria, o padre queria, o pastor queria, seu chefe queria, suas amigas queriam, seus amigos queriam. Mas e o que eu queria que você fizesse? Cadê a lista? Não tem lista. Eu, se fosse você, eu teria medo disso. Por quê? Vou ser bem sincero. Seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo só quer que você continue perto da asinha deles. Só isso. E às vezes é por amor, gente. Não tô falando que é por maldade. É cultura. Mas às vezes Deus vai falar igual fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E vai ter que ir. E Abraão levou alguém que não era para levar. Seu sobrinho Ló. E Ló se ferrou na jornada, porque ele foi, não era para ele ter ido. Apesar de que houve uma desestabilização na história de Ló ali durante a jornada, mas a história dele deu a continuidade. Mas ele não era para ele ter ido. Não era para ele ter ido. Enquanto você não entender que tem gente que não vai ter que ir com você na sua jornada e você continua arrastando esse povo com você, a sua vida não vai avançar. Você vai reclamar, você vai colocar a culpa nos outros, você vai achar ainda que os outros de fora, que não tem nada a ver com a tua vida, são os culpados. E na verdade não é culpado. Às vezes o culpado está em nós. Na nossa falta de posicionamento, na nossa falta de palavra, na nossa falta de compromisso com Deus e com a gente mesmo. Eu posso ser sincera? Eu prefiro desagradar todo mundo, ser vista como uma ovelha negra mesmo. Pinta bastante a ovelha negra, vai com força. E fazer o que Deus está me pedindo, que eu estou ouvindo Ele me dizendo que Ele está falando para eu fazer, do que agradar os outros. Porque no dia mal, qualquer pessoa se vira contra você e se transforma numa outra pessoa que você nem sabe quem era aquela pessoa. Essa é a verdade. Desapega de pessoas. Desapega de pessoas. Porque enquanto você estiver nesse lugar aí, sua vida vai continuar do mesmo jeito. E qual que é a tarefa? Qual que vai ser a tarefa do vídeo de hoje? Na verdade, são duas tarefas simples. Um extremo, você vai colocar limite em algo que você não está conseguindo colocar limite, mas você precisa colocar. Então, por exemplo, está acontecendo alguma coisa na sua vida, na sua jornada, e você não consegue colocar limite. O que é que você vai fazer? Você simplesmente vai se posicionar e vai colocar o limite. Ou você vai falar um não, ou você vai estabelecer um limite, ou você vai fazer alguma coisa. Sabe aquela pessoa que está passando da conta, está passando do limite? Aquela pessoa que fica o tempo todo te cobrando, aquela pessoa que fica o tempo todo te desrespeitando, aquela pessoa que fica o tempo todo brincando, fazendo piada com você? Coloca o limite agora. Ponto. Vai lá e coloca o limite. Pá. E se a pessoa não te respeitar, sabe o que você faz? Corta o vínculo. Acabou. Eu tô falando pra você, para de fazer isso. Você está fazendo. Eu não aceito isso aqui. E você continua fazendo. Com licença, você está prejudicando a minha jornada. Você está atrapalhando a minha jornada.
Vai lá, fica com aquelas pessoas que gostam desse comportamento, que eu vou para um outro lugar agora. Beijos! E a tarefa também será um outro extremo. Provavelmente Deus falou para você fazer alguma coisa. Deus colocou no seu coração para você fazer algo. Às vezes, servir alguém, ajudar alguém. Pode ser um morador de rua, pode ser um orfanato, pode ser servir alguém com alguma coisa, abençoar alguém. Então, Deus falou com você para fazer algo nesse sentido. Só que você não fez. Às vezes, Deus pode ter te chamado para gravar um vídeo para você ir para a internet e você não sabe se você vai. Às vezes você já sentiu isso. Eu deveria ir para a internet gravar vídeos, mas eu acho que eu não vou. Ou eu deveria servir as pessoas em tal lugar, mas eu não vou. Eu deveria fazer esse tal tipo de trabalho, mas eu também não vou, não estou conseguindo ir, tá? Então, a verdade é que você vai fazer alguma coisa que Deus colocou no seu coração e você não fez por algum motivo, qualquer que seja, e você vai colocar em ação. Então, de um lado, você vai colocar limite nesses próximos 7 dias, você vai escolher algo para você colocar limite, já chega de certos comportamentos na sua vida. E de um outro lado, você vai simplesmente fazer algo que Deus te pediu para fazer, mas você não teve coragem, por algum motivo. Você topa fazer essa tarefa, vamos chamar de atividades. Você fala, ai, tarefa é muito chato, vou fazer tarefa. Quero fazer tarefa. Faz essa atividade. Depois volta aqui nesse vídeo e me conta como é que foi para você. Eu tenho certeza que você conseguirá usufruir de várias possibilidades, de algo novo dentro de você que será gerado através dessa atividade. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like. Eu não poderia deixar de falar sobre o desafio Leorra em Chamas. É uma série de vídeos durante 30 dias, onde eu estarei aqui trazendo para você sobre espiritualidade, feminilidade, comunicação, autoestima, desenvolvimento pessoal, uma jornada interna que eu tenho percorrido e que eu quero trazer especialmente para você nesses próximos 30 dias. Se você colocar em ação e cumprir as atividades, saiba que nesses 30 dias seu brilho vai aumentar, sua comunicação vai avançar, você se tornará outra pessoa, até no nível de espiritualidade com Deus, você também vai avançar. Mas você precisa confiar no processo. Eu sei que às vezes a gente não confia no processo. Às vezes a gente fica, ai, será mesmo que eu vou falar melhor? Será mesmo que eu terei um nível de espiritualidade diferente? Será mesmo que eu vou começar a me cuidar melhor, a ter uma autoestima mais elevada? Será? Será que vai funcionar? Tira o será, tira o e se. Coloque a palavra eu vou fazer e eu vou ver no que vai dar. Testa primeiro. Depois volta aqui para me contar que eu quero saber. E para se manter no fluxo da presença em qualquer ambiente, é importante que você aprenda a trabalhar e a dominar a sua energia feminina. Mas aquela energia feminina de um lugar saudável, de um lugar fluido. Esté, como fazer isso para que o fluxo da minha energia venha acontecer e venha fluir nos ambientes, Esté? Como fazer isso? Eu vou falar com você sobre esse tema amanhã. Beijos!